Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é as duas faces da morte. Para muitos é um assunto um tanto que espantoso. Falar de morte, para algumas pessoas, é algo que gera repulsa. Tem pessoas que nem menção desse assunto querem que seja feita em algum tipo de diálogo ou algum tipo de conversa. Mas fato é que a morte é uma realidade para todos nós. E fato é que a morte, ela tem duas faces. Uma face para aqueles que estão em Cristo e outra face para aqueles que estão fora do Senhor Jesus. E é oportuno nós falarmos a respeito desse assunto, queridos, porque curiosamente, mesmo o cristianismo sabendo que a face da morte que está virada para os cristãos é uma face de bênção, de graça e de bondade, e mais à frente nós vamos tratar a respeito disso. Existem muitos cristãos em nosso meio que têm pavor, medo e que se desesperam no que se diz respeito a essa realidade. Isso é admissível, sim, para quem está fora de Cristo. Você que está fora de Cristo, você que vive uma vida alheia ao Evangelho, sim, você deve ter pavor quando o assunto é morte. Mas nós, cristãos, do contrário, esse assunto não deve nos trazer pavor, desespero, repúdio, repulsa. Do contrário, esse assunto deve ser enxergado de forma positiva. E para mim fazer uma introdução e deixar claro aquilo que eu quero de início aqui falar com vocês, eu quero falar a respeito de uma indagação que me foi feita em um discipulado a qual eu estava fazendo. Um indivíduo a qual estava submetido a um discipulado tinha um amigo muito rico. E mesmo esse amigo, sendo muito rico, estava submetido a um câncer terminal, extremamente agressivo, de maneira que o seu dinheiro não tinha poder, condições e autonomia para sanar a grande dor e o grande sofrimento que ele estava vivendo. E esse discipulando olhou para mim e falou: pastor, ante essa condição de dor, tristeza, angústia profunda e sofrimentos intensos que esse meu amigo está vivendo, o melhor não seria que ele morresse? Eu falei: depende. Porque a morte, ela tem duas faces. Se ele estiver em Cristo, para ele é muito melhor morrer do que até mesmo viver a melhor vida e a vida de mais prazer, alegria e gozo que o indivíduo possa viver nessa terra. Se ele estiver em Cristo, melhor é ele partir e estar com o Senhor do que ele viver a vida mais sublime que o indivíduo possa viver nessa esfera transitória, porque aquilo que está preparado para nós depois da morte é algo incomparável, indizível e extremamente sublime no que se diz respeito àquilo que nós vivemos aqui nessa esfera transitória. Mas a morte tem duas faces, e eu falei para ele: se ele estiver em Cristo, melhor para ele é morrer. Porém, se ele estiver fora de Cristo, é melhor que ele fique nessa esfera transitória, mesmo que sofrendo o maior sofrimento que um homem já sofreu na história da humanidade. Porque quando a morte abrir as portas da eternidade para ele, aquilo que espera esse indivíduo na condenação não se compara com qualquer sofrimento que a humanidade ou que um homem na humanidade venha viver. Por isso, a morte tem duas faces. Já dizia Jonathan Edwards: a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar. A terra é o único inferno que aqueles que estão no Senhor vão vivenciar. Sabe por que isso? Porque a terra, quando colocada em contraste ao céu, é um inferno.
O céu é tão sublime, a eternidade com o Senhor é tão maravilhosa, que se nós pudéssemos espiar em uma brechinha da fechadura a eternidade, nós estaríamos aqui plenamente, intimamente, profundamente desejosos de hoje mesmo partir e estar com o Senhor. Mas ele continua dizendo, ele diz, a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar, mas é o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Você está fora de Cristo, amado? Se sim, aproveite a terra, se você não quer se voltar ao Senhor. Se você quer viver uma vida dissoluta nos seus pecados, desonrando a Deus com o fôlego de vida que Ele lhe deu, aproveite a terra. É por isso que em Apocalipse vai dizer que aquele que está limpo, se limpe mais. Se você está em Cristo, se santifique mais. Mas se você está fora de Cristo, está sujo, se suje mais. Aproveite, porque esse é o único paraíso que você vai vivenciar. Mas vamos entender, queridos, o porquê disso tudo à luz das Escrituras. Vamos deixar com que as Escrituras mostrem para nós como será a eternidade quando a morte abrir as portas da eternidade para os perdidos e quando a morte abrir as portas da eternidade para os salvos. Vamos deixar com que a Bíblia assim nos instrua. Primeiramente, eu quero falar do que a morte ou o que a morte gerará na vida de um perdido. O que o perdido encontrará face à morte. Em primeiro lugar, na condenação, aqueles que desprezam a Deus, aqueles que rejeitam a Deus, serão desprezados por Deus eternamente. Se você leva aqui nessa vida uma vida de desprezo para com o Senhor, na eternidade, você será desprezado por Deus. E aqui eu não vou colocar necessariamente em ordem cronológica o que acontecerá necessariamente no céu, que é agora o estado intermediário, que o que morre em Cristo está. Hoje o que morre em Cristo está no céu, não com o seu corpo glorificado ainda, o seu corpo ainda está sepultado, certo? Mas depois vai haver um momento no arrebatamento da igreja que os que estão vivos irão ser arrebatados e aqueles que morreram em Cristo antes irão ressuscitar e se encontrar com o Senhor. Depois disso, dentre esses processos, haverá o reinado milenar de Cristo, e depois desse reinado milenar surgirá novos céus e nova terra. Eu não estou colocando nada em ordem cronológica. O que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite é que há virtudes, bênçãos do outro lado da eternidade para aqueles que estão em Cristo, e maldição do outro lado da eternidade para aqueles que estão fora de Cristo. Por isso não leve em consideração necessariamente as ordens cronológicas, embora nós comentemos algumas coisas por aqui. Então Daniel 12 diz, verso 2, e muitos do que dormem no pó da terra, os que estão mortos, ressuscitarão, uns para a vida eterna, porém outros para a vergonha e o desprezo eterno. Queridos, esse desprezo aqui, que é mencionado em Daniel, é um desprezo de tudo aquilo que faça alusão à pessoa de Deus. É isso aqui que o texto está dizendo. No inferno, na condenação eterna, não haverá absolutamente nada que o homem desfrute, que hoje ele pode desfrutar, que aluda a pessoa de Deus. Sabe por quê? Porque embora os perdidos estejam vivendo uma vida de rejeição a Deus aqui nessa terra, eles ainda, por meio da graça comum, desfrutam de coisas que remetem a mente deles à pessoa de Deus. Eles bebem água, matam sua sede com fatores que é próprio da graça comum. Fatores esses que não haverá na condenação. Lembra da história do rico e do Lázaro em Lucas 16, quando o rico pede para com que Abraão peça que Lázaro molhe o dedo na água e ponha em sua boca,
Por quê? Porque lá não haverá absolutamente nada que faça alusão à graça comum e à glória de Deus. Por quê? Porque as coisas criadas manifestam a glória do Criador, e lá na condenação, nada que manifesta a glória do Criador estará presente. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, o eterno poder de Deus, como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que esses indivíduos fiquem indesculpáveis. Hoje, os perdidos que rejeitam a Deus ainda conseguem de alguma maneira usufruir da glória de Deus, mas na condenação não haverá nada disso. Eles serão completamente desprezados por esses fatores. E a única coisa de Deus que restará na condenação será a sua ira. A única coisa que um perdido irá desfrutar na condenação é a ira de Deus, a justa ira de Deus, descarregada sobre aqueles que negaram o Senhor enquanto tiveram oportunidades de assim fazer. Em segundo lugar, queridos, na condenação, aqueles que ofendem a Deus com seus pecados, aqueles que gastam suas vidas para, de alguma maneira, intentar perturbação a Deus pelos pecados que praticam, não terão 1/1000 de sossego sequer. 1/1000. Em Marcos capítulo 9, versículo 47 ao 48, a Bíblia diz assim, Marcos 9, do 47 a 48. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, arranque e lance. Olha como o texto é sério aqui. Há quem diga que isso não é literal. Eu creio que é literal. Eu creio que é literal, querido. Sim, porque o inferno é tão horrendo, a condenação é tão horrenda, que é melhor nós entrarmos lá capengando, faltando o quantitativo de membros que seja, nos livrar de lá e entrar no céu, faltando tudo. Porque é algo horrendo. Eu entendo isso como literal. Se o teu olho te escandalizar, lança fora. Ou seja, se o teu olho te faz pecar, se o teu olho te conduz à condenação por desonrar a Deus, lança esse olho fora. Porque melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. E olha o detalhe aqui, onde o seu bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. Aonde o bicho não morre e aonde o fogo não se apaga. Queridos, todos os aspectos de punição que haverá na condenação serão eternos e insaciáveis. Quando o texto diz que o bicho não morre, que o verme não morre, o texto está dizendo ele não cansa, ele não vai te dar trégua, ele não vai te dar sossego, você não terá 1/1000 sequer de descanso, de refrigério, de paz, você será atormentado continuamente, intensamente, imparavelmente. É algo horrendo. Hoje você pode até sentir dor, mesmo doente, mas em algum momento há algum refrigério que surge, ou por sua estrutura física, biológica, que gera esse refrigério, combatendo as doenças do seu corpo, ou por algum medicamento, ou qualquer coisa. Na eternidade condenatória não haverá descanso, 1/1000 sequer. O bicho não morre. O bicho irá mastigar, perturbar, intensamente, constantemente, incansavelmente, imortalmente. E como esses indivíduos não terão fim, os que serão lançados lá não terão fim, a dor nunca acaba. Porque o bicho não para de morder, o fogo não deixa de arder, e o indivíduo não morre. Não há fim nessa história condenatória. E pelo fato, amados, dos perdidos estarem em uma condição de eternidade,
Eles nunca serão consumidos, mas intensamente ardidos pelo fogo, martigados e torturados pelos bichos. Estão numa condição de eternidade, não vão acabar nunca. Olha o que o texto em Apocalipse, capítulo 14, do verso 10 ao verso 11 diz. Apocalipse 14, do 10 ao 11. Preste bastante atenção, viu, nesses textos. Nosso irmão Samuel leu aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, é real, é verdade. Então vamos para cá, Apocalipse 14, do 10 ao 11, olha o que o texto diz. Também o indivíduo que é perdido, que está ali destinado à condenação, beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Observe bem agora aqui essa parte do texto. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. A fumaça sobe para todo sempre, porque esse indivíduo vai ser torrado, queimado, ardido no fogo para todo sempre. É como se esse indivíduo fosse um pavio eterno, que ele queimasse para toda a eternidade. E a eternidade aqui é algo inexaurível, é algo que não tem fim, é um sofrimento que não acaba. E o texto continua a dizer: e esse indivíduo não tem repouso, nem de dia e nem de noite. E de dia e de noite aqui é uma expressão que as escrituras usam para dizer todo o tempo. Quando as escrituras dizem dia e noite acontece isso, as escrituras estão querendo dizer todo o tempo acontece isso. Então aqui o que o texto está dizendo é: eles não terão repouso, nem de dia e nem de noite. Vai ser um sofrimento ininterrupto. Isso é algo sério, queridos. E tudo isso porque esses indivíduos desprezaram o Salvador que lhes ofereceu uma vida de alegria constante e interminável. Esse indivíduo, não se engane, vai ser você se desprezar Deus. Vai ser você. Que Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Se você está fora de Cristo, não se iluda, essa vai ser a sua realidade. Por isso, corra aos braços de Deus. Em terceiro lugar, amados, na condenação, aqueles que pecam contra o Deus eterno, como aqui mencionado, ministrado, mas eu quero aqui refutar uma doutrina herética, aqueles que pecam contra um Deus eterno serão punidos eternamente. Por que é importante salientar isso? Porque existem várias doutrinas, algumas que dizem que o perdido, ele simplesmente se dissipa, morre e se dissipa. Salvo vai ser salvo, o perdido se dissipa. E há outras doutrinas, e essa aqui de alguma maneira tem uma corrente um pouco mais forte, fala e defende o aniquilacionismo da alma. O indivíduo vive uma vida de pecado, rejeita Cristo nessa terra, morre, depois disso ele vai para o estado de condenação, e ele passa um tempo lá, e depois que ele paga essa pena, ele se dissipa, ele desaparece. Talvez poderia até ser que seja bom assim, e os homens tentam de alguma forma manipular as escrituras para isso, mas não é isso que a Bíblia diz. A punição não é temporal, não é limitada, a punição é eterna. Mateus capítulo 25, verso 46, as escrituras dizem assim, Mateus 25, 46, irão estes quem? Os perdidos, para o tormento eterno. Sabe o que é que esses hereges falam? Eles dizem assim, olha, o tormento não é eterno não, o sofrimento não é eterno não, a punição não é eterna não, o que é eterno é o bicho e o fogo. O bicho ele não morre, o fogo não se apaga, mas as pessoas vão se dissipar e desaparecer. Não é isso que as escrituras dizem. O texto é claro, eles serão
lançados no tormento eterno, sofrimento eterno. É um sofrimento que não terá fim, não acabará. E essa palavra aqui, eterno, é aionios, no grego, que significa algo que não tem fim, é eternidade, tempo ilimitado. Mas olha que interessante, ele continua dizendo também, assim, perdido para o tormento eterno, mas o justo será lançado ou levado ou colocado na vida eterna. E o que é interessante, essa palavra eterna da vida também é aionios. Logo, se eu defender que o sofrimento não é eterno, a condenação não é eterna, eu também tenho que aceitar que a vida não é eterna. Deixando claro, queridos, que Deus não está brincando quando estabelece esses fatores e prepara esse ambiente para lançar os perdidos na condenação. Aproveite o tempo que você tem para se voltar aos pés do Senhor, porque essa será a sua realidade fora de Cristo. Eles também argumentam que a condenação não pode ser eterna, porque Deus seria muito injusto em dar e penalizar Hitler na mesma proporção que ele penaliza um ladrão de galinha. Então eles dizem, não pode ser eterno. Tem um limite. Por quê? Porque cada um vai pagar de acordo com o que fez. O ladrão de galinha ele vai passar um tempo X, curto, limitado ali. Hitler vai demorar mais ali, porque ele fez coisas piores, ele fez atrocidades maiores, mas vai se dissipar. Em certa proporção, eu até concordo, no que se diz respeito de soar como injusto o fato de que o ladrão de galinha, ele vai ser punido em uma proporção igualitária à punição de Hitler. Porém, as Escrituras também resolvem isso. As Escrituras também dizem que haverá gradação penal, gradação punitiva. Deus não faz essa gradação a partir da sua justiça pelo tempo que o indivíduo fica na condenação, mas Deus faz essa gradação a partir do rigor que é estabelecido contra o indivíduo que fez atrocidades maiores. Vejamos Mateus capítulo 11, versículo 22, olha o que a Bíblia diz. Por isso eu vos digo, e aqui ele está se dirigindo a Corazim e Betsaida. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vocês. Sim, a gradação penal, sim, a gradação punitiva, mas não é de tempo, é de intensidade. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não vá pensando que a gradação mais simples dessa condenação vai ser algo suave que você possa suportar. Não vá pensando. A gradação mais simples que o indivíduo vai viver nessa condenação é algo horrendo, pavoroso, truculento. Não vá se confiar nisso, não. E deixa eu falar para vocês uma coisa. Essa gradação intensa, ela se dará também e especialmente àqueles que vivem escorado na arca, mas não entram nela. Porque foi o que aconteceu aqui. Várias maravilhas de Deus sendo vistas, várias experiências sendo aqui tidas do lado do Senhor, mas houve rejeição. Assim será também para aqueles que estão dentro da igreja, mas que são crentes nominais. Estão escorados na arca, ouvem a palavra, estão em um ambiente bíblico que ensinam que é correto, mas gastam o fôlego de vida que tem para desonrar o Senhor. Não se engane, de Deus não se zomba. Mas pastor, punição eterna.
Não é algo muito duro? Não. Sabe por que a punição é eterna? Porque os nossos pecados, que são praticados contra Deus, a desonra que nós, de alguma maneira, fazemos contra Deus, é feita contra um Deus que é eterno. E por isso a eternidade para pagar por esse pecado contra esse Deus majestoso, glorioso, ilimitado e infinito. Quem despreza a vida eterna, queridos, sofrerá essa condenação eterna. Não despreze, não. A porta da arca está aberta ainda. Ainda dá para você entrar. Aproveite as suas oportunidades. Não vá brincando, não. Como muitos brincaram lá no tempo de Noé. Noé anunciou. Noé estava dizendo, o dia está próximo, o momento está chegando. E eles estavam lá, rodeando a arca, pertinho, porta aberta, mas não entraram. Mas chegou um dia que a porta se fechou e não mais abriu. E aqueles homens pereceram. Em quarto lugar, queridos, na condenação, aqueles que rejeitam o consolo de Jesus aqui nessa vida serão oprimidos absurdamente. É uma opressão fora do normal, é uma dor surreal, é algo indizível, incompreensível. Nenhuma palavra, nenhum texto, nenhuma argumentação pode definir o quão dorido, o quão sofredor, o quão angustiante será aquilo que o perdido irá viver na eternidade condenatória. Mateus capítulo 13, versículo 49 ao 50 diz assim, Mateus 13, do 49 ao 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. É um pranto intenso, é um choro profundo, é uma lamentação absurda, é um ranger de dentes fora do normal. E eu creio, queridos, que esses choros e ranger de dentes são produzidos por um mix de sentimentos que vai acontecer nos perdidos. Primeiro, haverá um sentimento de desespero por saber que sofrerá eternamente na condenação. Sim, eles estarão cientes disso, e só por eles imaginarem que isso nunca vai acabar, que essa dor nunca vai se exaurir, esse choro vai ser constante, intenso, profundo e interminável. Mas também creio que há um outro sentimento, que é um sentimento de ira contra Deus, que vai fazer com que esses homens venham ranger os dentes. Eu creio que esse ranger os dentes aqui é de ira, é de raiva contra o eterno. Porque quando nós, na Bíblia, encontramos algumas realidades como essa, geralmente é homens que estão rangendo os dentes contra o Senhor e contra a palavra do Senhor. Lembra do episódio de Estevão? Antes dele ser apedrejado, ele estava ali pregando a palavra, e na medida que aqueles homens ouviam essa pregação, esses homens gritavam e rangiam os dentes com ira, com raiva, com ódio do eterno, com ódio da palavra do Senhor. É isso que vai haver. E pasmem vocês, amados, essas realidades, elas serão vividas por muitos que se julgam ser cristãos, mas que na verdade são crentes nominais. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 29, nos ilustra bem essa realidade. Muitos que se dizem servos do Senhor, que estão em uma igreja que confessa Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vão viver nessas condições. Estão escorados na arca, mas não entram. Por quê? Porque negam o Senhor com as suas obras, negam o Senhor com as suas vidas, negam o Senhor com as suas práticas. Olha o que o texto diz, Lucas 13, do 23 ao 29. E disse-lhe Jesus ali caminhando, e chega e faz uma indagação, faz uma pergunta.
e diz: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfia por entrar pela porta estreita, ou seja, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Já já eu vou falar por quê. O texto vai dizer isso. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, porque nossa tradução às vezes bota umas palavras um pouco complicadas, né? Mas não é cerrar a porta não, é fechar a porta aqui. O sentido desse verbo aqui é fechar. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vocês começarem de fora, e começardes de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disse: não sei de onde vocês são, ou de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas. Senhor, lembra de mim não? Eu era lá na congregação do Guajiru, estava lá ouvindo a palavra. Vou falar daqui, porque aqui ninguém, que não tem joio não, que só tem trigo, né? O Guajiru é que tem joio. Senhor, estava lá, Senhor, pastor Renato pregava, orava, eu estava lá nos cultos, eu ia para as coinonias. Ah, é legal. Te conheço não. Te conheço não. Você estava do ladinho, tá certo. Estava escoradinho na arca, tá certo, mas não entrou. E o texto continua dizendo: não sei de onde vós sois. Então começarão a dizer: temos comido, bebido na sua presença, e vai para diante. E aqui eu entendo que é o choro. Aqui eu entendo que é o momento em que os indivíduos vão começar a chorar. Quando eles verem a porta fechada, enxergarem que não terá mais jeito, que a sentença foi ali estabelecida, e o choro vem. E o texto continua dizendo: ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós, todos os que praticais a iniquidade. Você estava escorado na arca, você estava dentro de uma igreja, você estava do lado de pastores bíblicos, homens sérios, pregadores do genuíno evangelho, mas você brincou com isso. Mas você pegou sua vida para desonrar a mim, mesmo sabendo de todas essas verdades contidas nas Escrituras. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e aqui haverá o ranger de dentes, a ira, a raiva. E o texto continua dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Obviamente, sabemos que o contexto principal aqui se dá aos judeus, que estão lado a lado do Senhor, que dizem crer em Isaque, Abraão, Jacó, nos profetas, mas que rejeitam Jesus. Sim, mas isso se aplica perfeitamente à vida daqueles que também estão na igreja do Senhor, ouvindo a mensagem e desprezando essa mensagem através de suas vidas e de seus atos de justiça. Mas pastor, quem é que são os alvos dessa condenação aqui? São todos aqueles que não vivem uma fé salvadora. Todos aqueles que não vivem uma fé salvífica. Infelizmente, queridos, existem muitos em nosso meio que têm confiado a sua salvação em uma fé morta. Muitos. Os indivíduos vivem uma vida dissoluta, desonram a Deus, desprezam a Deus, mas dizem: sou salvo pela graça, por meio da fé, eu tenho fé, e isso é suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você. Saber que Jesus existe, saber que Ele faz milagre, saber que Ele ressuscitou, saber que Ele morreu numa cruz,
saber que ele foi assunto aos céus, não te salva. Essa fé não é a fé salvífica que alcança a graça. Sabe por quê? Porque saber que Jesus existe, eu, você e a torcida do Flamengo todinha sabe. Jesus caminhou do lado de um monte de homem, um monte de pessoa que viu ele, que foi testemunha ocular, que viu ele fazendo milagres, que sabia que ele não era um homem comum, e isso não necessariamente os salvou. Saber e crer que Jesus existiu não me salva. O que me salva é a fé genuína que faz com que o Senhor Jesus seja dono e rei da minha vida. 1 João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que para com que nós sejamos e tenhamos o poder de filhos, nós precisamos confessar Jesus como Senhor. E aquele que confessa Cristo como Senhor, ele se submete às leis desse rei. Confessar Cristo como Senhor não é dizer, eu acredito que Ele existe, eu acredito que Ele fez milagre, eu acredito que Ele ressuscitou. Não é. Aquele que confessa genuinamente, aquele que exerce a fé salvífica, essa fé desemboca em obras de justiça, porque ele faz desse Deus Senhor da sua história. Fé morta não salva. Mas o que é fé morta, pastor? Vamos lá, Tiago capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 19. Tiago 2, do 17 ao 19. Tiago fala sobre isso. Tinha muitos homens aqui confiando a sua salvação numa fé morta. Eu acredito intelectualmente. Acreditar intelectualmente não vai te levar para a eternidade com Deus. Você está se enganando. Olha o que o texto diz. Tiago 2, do 17 ao 19. Assim também, a fé, se não tiver obras, se não for embebida por obras, se não for banhada por obras, regada por obras, é morta em si mesmo. Ou seja, é uma fé falsa, não é uma fé genuína. Crer em Jesus, a partir de uma fé que não faz você evidenciá-la por meio de atitudes coerentes à palavra de Deus, não é uma fé salvífica. Você vai perecer, você vai ser condenado. E o texto continua dizendo, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Aqui é uma indagação. Me mostra aí a tua fé sem as tuas obras. Me mostra. Você não consegue. Porque uma fé que não desemboca em obras não é uma fé genuína. E o texto continua dizendo, me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui nós não estamos dizendo que as obras salvam, mas as obras evidenciam a nossa fé. As obras evidenciam se aquilo que eu creio e que eu professo como genuíno e verdadeiro, de fato é real na minha vida. Aquele que diz que crê em Jesus como Senhor de sua vida e não vive aquilo que a palavra estabelece, vai perecer, vai ser condenado. Apartai-vos de mim quem? Apartai-vos de mim aqueles que nunca estiveram do meu lado? Apartai-vos de mim, aqueles que nunca ouviram a minha palavra. É isso? Não. Eles ouviram a palavra, estavam do lado do Senhor, se relacionando com o Senhor, mas o Senhor disse, apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque as obras de vocês não revelam que a fé de vocês é uma fé genuína. Fé que não produz fruto é uma crendice barata. É um conhecimento intelectual de algumas realidades. Se você for em Israel hoje e você perguntar se Jesus era verdadeiro, se Jesus foi um homem, existiu e é verdadeiro, um ateu vai dizer que sim. Porque isso é inegável hoje. A partir das descobertas, saber que Jesus foi um homem verdadeiro e fez o que fez, não salva ninguém. Por isso, queridos, se você é um desses que vive uma vida de declínio moral, a morte deve ser para você um assunto apavorador. Pois a salvação não é para os que dizem Senhor, Senhor. Mas a salvação é para aqueles que vivem uma fé verdadeira, que faz com que esse indivíduo que foi alcançado por essa graça em ter esse dom, essa fé,
pratique a vontade de Deus. Mateus 7, versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Dizer Senhor, Senhor não é suficiente. Está aqui, terça após terça, domingo após domingo, levantando as mãos. Aqui não levanta a mão lá no Guajiru. Só, o Guajiru é meio desorientado, o juiz lá. Não evidencia nossa salvação. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso, se você vive uma vida dissoluta, uma vida de pecado, se você nega o Senhor com as suas obras, se você está brincando com a palavra de Deus, você não perde por esperar. E agora, queridos, eu quero falar do pós-morte daqueles que estão em Cristo Jesus. Da pancada, né? Vamos falar da parte boa agora. Do que o Senhor preparou para aqueles que estão no seu amor, debaixo dos seus cuidados. Em primeiro lugar, o que é que vai acontecer quando a morte abrir a porta da eternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus? Na salvação, aqueles que entregaram seus corpos a Jesus terão seus corpos glorificados. Aleluia. Ah, pastor, mas se eu morrer agora, eu vou ter o meu corpo glorificado? Não. Mas você estará na mesma condição que o indivíduo que tem corpos glorificados estará no que diz respeito a esses dois aspectos aqui que nós vamos tratar. Por isso é uma grande bênção. Então, terão seus corpos glorificados, ou terão uma mutação em sua estrutura, de sorte que esses indivíduos, que cremos, eu espero que seja um trigo, né? Nós seremos livres de toda a influência do pecado. Hoje, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. O pecado, ele não tem mais poder sobre nós, mas ele ainda nos influencia. E é por isso que nós caímos. E é por isso que recorrentemente nós tropeçamos. Mas se tem algo, queridos, que um cristão verdadeiro, que ama a Deus, um cristão que se relaciona intimamente com o Senhor deseja, é não mais sofrer as influências do pecado que o nosso corpo físico sofre. Ah, como eu tenho raiva de mim muitas vezes. Ah, meus irmãos, como eu choro e digo, Senhor, pelo amor de Deus, como é que eu posso ser tão mal, tão ruim, tão pecador? Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu preciso de um mover sobrenatural do Senhor na minha vida. Porque nós somos maus, queridos. A gente faz força, a gente vai e ora, e no final das contas, a gente acaba tropeçando. Por quê? Porque sofremos influências do pecado, mas na eternidade, essas influências não serão mais realidade em nossas vidas. Glória a Deus por isso. E também, quando nós estivermos nessa condição, nós não mais sofreremos ou estaremos debaixo do poder da morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao verso 57, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, do 51 ao 57. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Todos quem? Os crentes em Cristo Jesus. Todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ressuscitarão com corpos que a corrupção não terá mais força sobre eles, de sorte que eles não sofrerão mais influência sobre o pecado. E o texto continua a dizer, e nós seremos transformados. Nós que estamos em Cristo, teremos os nossos corpos mutados. Porque convém que isto, que é corruptível,
que esse corpo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. A corrupção não terá mais poder sobre nós na eternidade. E que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á as palavras que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Você perdeu, morte. Você pensou que ia nos destruir, você pensou que ia nos aniquilar, mas na verdade você abriu para nós a porta para uma eternidade magnífica. Tragada foi a morte pela vitória. E aí nós também iremos de alguma maneira até ironizar, dizendo: onde está, a morte, o teu aguilhão? Cadê, a morte, o teu poder? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nós não seremos mais influenciados pelo pecado, mas a graça de Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Essa é a realidade que nós vamos viver, e é uma realidade que todo crente almeja, deseja ser incorruptível, santo, agradar o Senhor em totalidade. Todos aqueles que ofereceram seus corpos perecíveis diante de Deus receberão dele corpos glorificados e eternos. O problema é que a gente ama muito o que não presta, né? A gente ama muito aquilo que é barato, que tem pouco valor. A gente poupa os nossos corpos corruptíveis. Não poupe. Entregue o seu corpo corruptível como sacrifício vivo ao Senhor, a serviço do Senhor, para a glória do Senhor, porque Ele vai te dar um corpo glorioso, incorruptível, magnífico e imortal. Troque isso que não vale muita coisa por aquilo que é sublime. Em segundo lugar, na salvação, aqueles que não amaram esse mundo transitório receberão a vida que nós tratamos eterna. Não é uma vida passageira, é uma vida eterna. Romanos 2, do 6 ao 7 diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Nós viveremos todas as bênçãos, queridos, da eternidade perpetuamente. Desfrutar de coisas boas aqui na terra é bom? Sim. Desfrutar de uma saúde aqui nessa terra é bom? Sim. Só que a gente sabe que tudo isso um dia vai findar, vai acabar. Oh, que momento maravilhoso. Às vezes a gente está com os irmãos, né, comendo aquela pizza no apartamento do Gilvan, que ele está me devendo até hoje, que é um momento maravilhoso, que a gente não quer acabar. Ele deve um monte de vocês aqui que eu sei. E a gente está naquele momento que não quer acabar, mas a gente sabe que vai acabar, a gente tem que ir embora, a casa é dele. Só que na eternidade, queridos, é diferente. A gente vai viver uma alegria indizível, majestosa, maravilhosa, e sabemos que não haverá fim. Nós viveremos de glória em glória, infindavelmente. Glória a Deus por isso, é eterno. Não acaba, não finda. É isso que acontecerá quando as portas da eternidade forem abertas para nós pela morte. Em terceiro lugar, na salvação, aqueles que abrirão mão de seus prazeres para servir Jesus, viverão uma alegria profunda e eterna. Mateus capítulo 25, verso 23 diz assim, amados: disse-lhe o Senhor: bem está, bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. É uma alegria que o Senhor preparou, que essa é indizível, incompreensível. Alegria essa que faz contraste com o terror que vai ser na punição. Porque a eternidade nos céus, a eternidade com Deus, é o extremo oposto da eternidade na condenação. Em que sentido? Assim como a morte é eterna, a vida é eterna. Assim como o sofrimento é profundo, intenso, incompreensível,
insuportável, assim também será a alegria na eternidade. Vai ser uma alegria que não te dará sossego. Você vai correr da alegria e ela não vai te deixar. Só um pouquinho, Senhor, eu quero sofrer só um milésimo, nem um milésimo de segundo você vai sofrer. Do contrário, você vai viver uma profunda alegria, que é a alegria do Senhor, é o gozo do Senhor. Aleluia. Em quarto lugar, amados, na salvação, aqueles que sofrem por Jesus serão consolados por Ele e livres de toda dor. Apocalipse 21, do versículo 4 ao versículo 5. Olha o que a Bíblia diz: e Deus limpará ou enxugará de seus olhos toda lágrima. Quantas? Toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Escreve, põe isso aí, porque isso é verdadeiro. Toda lágrima vai ser enxuta dos seus olhos. E esse enxugar de lágrimas, queridos, não se restringe somente ao rosto, mas também alcança o coração. Quando você entrar na eternidade, Ele não vai só tirar o molhado que está na sua face, mas Ele vai eliminar, Ele vai consolar, Ele vai tratar toda dor que a vida algum dia te fez. Ele vai tirar de você todo o mau sentimento que de alguma maneira foi gerado por injustiças, traições e todas as atrocidades que geralmente as pessoas fazem conosco. De maneira que não terá mais ressentimento, de maneira que aquilo que nós vivemos, que aquilo que nós sofremos, não nos gerará mais dor, não nos fazerá mais prantear, nem clamar, porque seremos completamente sarados, curados, restaurados, de maneira que nenhuma tristeza e de que nenhuma lembrança vai nos entristecer. Vamos lembrar de tudo, vamos lembrar das covardias, das injustiças, mas isso não terá peso sobre nós, porque nós seremos completamente consolados. Em quinto lugar, na salvação, aqueles que desejaram a pessoa de Jesus habitarão e ficarão face a face com o Senhor. Eu deixei esse último ponto aqui, essa última benécia, e eu poderia falar mais e mais, é porque a gente só tem 2h30 para pregar, ainda falta terminar aqui com mais 1h30, então não vai dar tempo. Poderia falar mais, mas eu deixei isso aqui para o final, porque essa é a parte mais sublime da eternidade. Ah, pastor, mas se a eternidade tivesse dor, estou habituado. Se na eternidade nós fôssemos prantear, estou habituado. A gente pranteia, a gente sabe fazer isso, então a gente precisa fazer um curso para isso, é natural. Porém, não poderia faltar isso. Aqueles que desejaram Jesus aqui na terra, habitarão e ficarão face a face com Ele. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 6 a 8, olha o que a Bíblia diz. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: olha pessoal, embora você se consagre, embora você tenha uma vida íntima com Deus, ainda assim, estando no corpo, você está distante de Deus anos-luz. Embora busquemos a Deus intensamente, ainda assim, enquanto estivermos nesse corpo, estaremos distantes do Senhor. E o texto continua a dizer: mas temos confiança, aí ele vai dizer, né? Abre parêntese, porque nós andamos por fé e não por vista. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, enquanto nós estamos aqui no corpo, nós vivemos uma relação com Deus por fé e não por vista. Eu me relaciono com Ele porque eu creio que Ele existe. Eu me relaciono por Ele porque eu acredito que Ele é Deus e Criador de todas as coisas, mas eu não vejo.
Então por isso nós estamos distantes, porque nós nos relacionamos com Ele por fé e não por vista. E é por isso, queridos, que em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que o amor é o fator mais importante, até mesmo do que a fé e a esperança. Sabe por que ele diz isso? Ele diz, olha, restou a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todas essas é o amor. Sabe por que ele disse tudo isso? Que vai chegar um dia que você não vai precisar mais de fé. Porque você vai estar diante daquele que era a certeza daquilo que você esperava. Você não vai precisar mais ter essa fé, que é a convicção daquilo que não se vê. Você não vai ter mais a necessidade de ter esperança, porque você vai estar diante daquilo que você sempre sonhou, sempre esperou em Cristo Jesus. Por isso o amor é mais importante, porque a fé não vai existir, a esperança não vai existir, porque nós vamos estar diante da sublimidade do céu com o nosso Deus. Então ele diz, temos confiança e desejamos antes deixar o corpo, antes sair daqui e habitar com o Senhor. Quando a morte abrir as portas da eternidade para nós, nós vamos habitar com o nosso Deus, nós vamos vê-lo face a face, nós vamos abraçá-lo. Rua de ouro, portão de pérola, tudo isso é um detalhe que nós não vamos olhar. Hoje a gente coloca ouro sobre os nossos corpos, lá nós vamos pisar sobre tudo isso, porque o que mais será importante naquele lugar será o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E essa é a beleza da eternidade. Embora tudo na eternidade seja sublime, nada se compara com o fato de podermos ver o nosso Senhor face a face. Por isso, queridos, nós temos que estar desejosos em vê-lo e desejosos em ver Ele como Ele é. 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas saberemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aleluia! Essa é a beleza da eternidade, essa é a sublimidade dos céus. E a partir de tudo isso que foi exposto, queridos, se ainda assim não desejarmos nos encontrar com o nosso Senhor, há algo de errado com o nosso cristianismo. Depois de você ouvir sobre tudo isso, se isso não fez no seu coração brotar um sentimento desejoso de se encontrar com Deus, tem algo de errado com o seu cristianismo. Porque esse desejo, queridos, deve ser o desejo de todo crente que ama genuinamente Jesus. Pastor, então quer dizer que eu tenho que provocar a morte? Não, provocar não. Não vá fazer isso não, pelo amor de Deus. Mas se encontrar com o Senhor deve ser um desejo real na sua vida. Se por meio da morte, se por meio do arrebatamento, não importa. Mas isso deve ser verdade em nós. Olha aqui, queridos, o que os cristãos da igreja primitiva faziam e como eles enxergavam isso. Sabe por que aqueles homens saíam tranquilamente pregando o evangelho debaixo de hostilidade, perseguição, morte, correndo riscos absurdos de serem pendurados como postes vivos na cidade de Roma? Porque eles não tinham problema com a morte. Do contrário, existia dentro do coração deles um desejo latente e pulsante para se encontrar com o soberano. Porque eles se entregavam. Mas hoje não. Hoje o que nós queremos é poupar a nossa vida. Se nós pudéssemos ter uma vida eterna aqui nesse mundo caído, nós escolheríamos, eu quero ser eterno aqui. Ah, que vontade de ter 900. Vocês estão lendo aí a leitura sistemática anual? Né? Camarada com 900 anos. Eu sei que tem um monte que olhou assim, vontade de ter 900 anos. Meu irmão, desencana disso. Desencana disso. A gente quer passar o máximo de tempo aqui. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 25. Olha o que a Bíblia diz. Porque para mim, viver é Cristo. Para mim, enquanto eu estiver vivendo aqui, é viver a vontade de Deus. Mas o morrer é ganho.
O morrer é bênção, viver é Cristo, tá certo, legal, muito bom, mas morrer é ganho. Oh, cadê? É bênção, é lucro. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu escolher. Está falando aqui de escolhas. Agora veja qual é a preferência de Paulo. Por que ele preferia? Se era ficar aqui 900 anos aqui ou se encontrar logo com seu Senhor? Ele vai continuar dizendo: mas de ambos os lados estou apertado, tendo o desejo de partir. E aqui quando ele fala de partir, é partir morrendo mesmo, porque ele sabia que os crentes iam ficar, então aqui ele não estava levando em consideração o arrebatamento, certo? Sou apertado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Isso é muito melhor do que estar aqui, isso é muito melhor do que viver as benesses que esse mundo pode promover, é muito melhor estar com o Senhor. Mas eu julgo necessário por amor de vocês. Se fosse por mim eu ia, mas por vocês eu vou dar essa colher de chá, eu vou ficar. Mas a minha vontade é estar com o Senhor. E esse é o sentimento que deve permear os nossos corações, queridos. Desejar Cristo, desejar estar com Ele, deve fazer parte de nossa caminhada. Mas não para resolvermos os nossos problemas, contudo para vermos Ele como Ele é, para estarmos lá dentro. Porque às vezes a gente diz, né, Maranata, Senhor Jesus, mas a gente diz Maranata que está passando um aperto. A gente diz Maranata muitas vezes porque somos egoístas, olhamos para o mundo, vemos a hostilidade e dizemos, Senhor, vem nos buscar desse mundo aqui, e os perdidos? A gente quer resolver o nosso problema, a gente quer o Maranata para resolver as nossas questões, e não necessariamente para se encontrar com Ele. Paulo não. Paulo disse, se é para resolver as paradas aqui na terra, ajudar os irmãos, a gente fica. Mas a minha vontade é se encontrar com o Pai. Nós precisamos aprender, queridos, porque isso muitas vezes não é real em nossas vidas. A gente não quer morrer, a gente não quer partir, a gente não quer estar com o Senhor, porque a gente ama o mundo. A gente ama essa esfera transitória aqui, a gente gosta daqui. A gente gosta das coisas daqui. Mas em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Geralmente, quem quer preservar a sua vida aqui nesse lugar, quem quer se resguardar a todo custo aqui, quem quer se preservar em detrimento da obra de Deus aqui nessa esfera transitória, é porque ama o mundo, ama as coisas do mundo. E aquele que ama o mundo, que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que no mundo há, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Querer ficar aqui mais um pouquinho, por consequência das ostentações que o mundo pode lhe dar e lhe promover, isso não é algo procedente do Pai. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por isso, queridos, precisa existir em nossos corações um desejo de estar no Senhor. Eu estou dizendo que você tem que provocar a sua morte. Mas estou dizendo que precisa existir essa realidade no seu coração. Mas por que não vivemos essas realidades? Porque a morte para nós, voltando aqui ao que eu falei do começo, é vista e enxergada assim como o mundo enxerga. A morte para nós é vista como um fracasso, como derrota. A morte para nós é vista como algo ruim. Quero nem mencionar, quero nem falar. Pelo amor de Cristo, pastor, acabe logo essa mensagem. Porém, amados, nós que somos servos de Jesus, não podemos enxergar a morte como derrota, porque para nós ela é uma vitória. Nós não podemos enxergá-la como fim, porque para nós ela é o começo de uma vida perfeita. A morte vai abrir as portas para uma vida que você não pode imaginar o quão sublime ela é para a sua vida. Não podemos enxergar a morte como perda, porque para nós ela é lucro. Nós não podemos enxergá-la com tristeza, pois quando ela chegar, isso deve ser para nós motivo de muita alegria. Quando nós estivermos diante da morte, ao invés de prantearmos, devemos nos alegrar. Martin Lloyd Jones, certa feita, com uma enfermidade muito agressiva,
chegou para os seus familiares e falou: por favor, parem de orar por mim para com que eu permaneça vivo. Não me tirem o privilégio de desfrutar hoje a eternidade. De que lado você está, meu irmão? De que lado você está? Está do lado daqueles que vão desfrutar dessa eternidade próxima de Deus, majestosa, maravilhosa? Ou você está do lado daqueles que vão desfrutar uma eternidade horrenda? De que lado você está? Qual é a face da morte que está virada para você? Perceba que essa morte aí está com a cara um tanto que coberta. Pode ser que ela levante o capô, esteja rindo para você. Esteja dizendo para você: vamos lá, eu vou abrir a porta da eternidade com o Senhor e para com o Senhor. Bora nós! Mas pode ser que a face que esteja virada para você seja uma face de condenação, em que ela vai abrir a porta do Hades, do inferno para você.